Excelentes notícias do Flamengo. Tem mais um acordo assinado, o Flamengo vai atrás de 4 jogadores. Vamos repercutir o sindicato aí rebatendo o Tite com duras palavras. E ó, vou falar no vídeo aí também, venda encaminhada no Flamengo. Assiste até o final pra você acompanhar. Você que tá aí, toca meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O negócio é o seguinte, meu parceiro. Com a vitória do Flamengo ontem sobre a equipe do Bolívar, o Flamengo chegou a 17 vitórias seguidas como mandante na Copa Libertadores da América, e é a terceira maior sequência de vitórias da história da competição. O rubro-negro fica só atrás do El Nacional do Equador e também da equipe do São Paulo, galera. O El Nacional do Equador tem 19 vitórias seguidas como mandante na Libertadores. O São Paulo tem 18, o Flamengo tem 17, galera. Então o Flamengo vencendo mais 3 partidas como mandante na Libertadores, que é perfeitamente possível. O Flamengo vence as quartas, vence as semi, apesar que ia ficar devendo um jogo aí que poderia ser pago no ano que vem, até porque a final da Libertadores é realizada em campo neutro, lá na Argentina, muito provavelmente no Monumental de Nunes, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Luiz Araújo, entre todos os jogadores do Flamengo na temporada 2024, é o primeiro em assistências, são 9 assistências, é o primeiro em grandes chances criadas, são 16, é o primeiro em dribles certos, são 84, é o primeiro em duelos ganhos, são 200, é o primeiro em desarmes mais interceptações, 87, é o segundo em passes decisivos, segundo em participações em gols e é o terceiro em gols marcados, com 6 gols marcados. É um absurdo que joga o Luiz Araújo. Eu sempre comento aqui que ele é subvalorizado, que ele tem que ser mais valorizado pela torcida, pela imprensa, porque é um jogador muito eficiente nesse time do Flamengo. O Flamengo voltou ao CT do Urubu normalmente e Pedro e Gabigol já foram reavaliados, inclusive já tem uma posição aí sobre ambos que a gente vai comentar daqui a pouquinho nesse vídeo. O Flamengo que se prepara aí para o confronto contra a equipe do Botafogo no próximo domingo às 6 horas da tarde, horário de Brasília, conhecido também como depois de amanhã, às 6h30 da tarde, lá no Newton Santos. De La Cruz e Gerson, inclusive, sequer devem ser relacionados para esse confronto contra o Botafogo, informa o Jornal Globo, e para mim é a posição que o Flamengo tem que adotar diante de tantas lesões por desgaste muscular. O Gerson saiu desgastado ontem, o De La Cruz saiu desgastado ontem, tá ali com sobrecarga nos 2 tendões, a gente não quer que ele tá maluco, tem uma ruptura de tendão, como aconteceu com o Everton Cebolinha. A gente quer todos eles 100% pro jogo da próxima quinta-feira, lá contra o Bolívar, às 9h30 da noite, diretamente do estádio Hernando Siles. Fora da temporada por uma lesão no joelho, Matias Vinha agradece torcedores do Flamengo nas redes sociais que declaram apoio ao lateral esquerdo. E ele escreveu: aqui para agradecer todo o apoio recebido. Momentos difíceis, mas que todos nós, atletas, estamos sujeitos. Foco na recuperação e com certeza de que voltarei ainda mais forte. Seguir com a certeza de que a caminhada será de muito aprendizado e também amadurecimento, falou o Matias Vinha em numa publicação nas suas redes sociais, agradecendo o apoio da nação. Matias Vinha, que infelizmente só volta a jogar na temporada de 2025. Atualizando o quadro de Gabigol e Pedro. Tem uma notícia boa, mas tem uma notícia ruim, infelizmente. Gabigol e Pedro sofreram estiramentos na coxa e devem desfalcar o Flamengo para os próximos jogos. Isso aí já é certo. Esquece o Pedro, provavelmente para jogar contra o Bolívar. O camisa 9 sofreu um estiramento na coxa esquerda e será baixa por pelo menos 2 semanas. Então não teremos o Pedro pelas próximas 2 semanas. A lesão de Gabigol é mais grave e ele deve ficar fora de ação ao menos 1 mês. Então o Gabigol vai ficar fora de ação mais tempo do que o Pedro, tá?
É uma notícia, sim. Lógico que a gente não quer que ninguém se lesione, mas o Pedroso é um jogador muito mais importante do que é o Gabigol. A gente quer a recuperação de ambos por completa, mas o Pedro faz mais falta ao Flamengo e esse vai retornar mais rápido ali para atuar no Mengão. E por enquanto a gente deve ter o Carlinhos, deve ter, quem sabe aí, o Bruno Henrique jogando por ali, apesar que contra o Botafogo eu acredito que vai jogar os dois, vai jogar o Carlinhos, vai jogar o Bruno Henrique, deve jogar a galera toda. Gerson despreocupa a torcida do Flamengo após mancar no final do jogo e fala: recuperar porque domingo é guerra, né? Ele que levou uma pancada nos minutos finais da partida, mas se prontifica a jogar o clássico contra a equipe do Botafogo, por mais que a tendência é que o Gerson não jogue. Inclusive, aquele jogo contra o São Paulo, o Gerson queria ter sido titular. Quem segurou o Gerson foi a comissão técnica e os médicos do Flamengo, porque o Gerson queria jogar aquela partida. E o Gerson falou: então, eu roubei a bola do adversário ali, que me acertou no joelho. Ficou trava, virei um pouco o joelho. Está doendo um pouco, mas vou recuperar amanhã, porque domingo já tem guerra. E falou mais: a gente sabia que seria um jogo difícil. Eu pensei no vestiário que era importante a gente usar o fator casa. Estávamos jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Desde o começo ali, mostramos para o adversário que a gente queria fazer logo o gol. Seguimos pressionando e conseguimos fazer 2-0. No meu modo de ver, acho que a gente teve chance ali de fazer outros gols, mas o goleiro foi bem. É importante a vitória, é importante a vantagem. Sabemos também que lá vai ser um jogo muito difícil por conta da altitude. Agora é descansar antes a gente tem que focar no clássico do próximo domingo, falou o Gerson. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se mais uma vez a comissão técnica, a comissão médica do Flamengo vai conseguir manter o Gerson aí, não relacionado do jogo. Eles não querem relacionar o Gerson pro jogo, justamente por conta do jogo que vai ter na altitude e do desgaste físico que tem o Gerson aí nessas últimas partidas. Por mais que o Tite fale, não, porque não poupa ninguém, vai poupar, mas dessa vez, sinceramente, gente, tá todo mundo saindo quebrado, tá todo mundo saindo lesionado. Acho que é o melhor a se fazer, por mais que o Campeonato Brasileiro seja de suma importância. Mas vamos avançando. Rapaz, Sindicato dos Atletas rebate Tite do Flamengo com duras críticas. Em nota, a Saferj afirma que o gaúcho de 62 anos deveria ter feito movimentos para mudar o calendário no período em que treinou a seleção brasileira. Olha isso, rapaz! Vamos ler aqui a nota da Saferj. Lamentavelmente, o treinador do Flamengo, durante uma coletiva de imprensa concedida na noite dessa quinta-feira, voltou a reclamar do calendário, citando mais uma vez o sindicato, porém dessa vez de forma irônica. Senhor Tite, o sindicato não tentou, nem nunca tentará lhe dar balinha, né? O Tite falou, não adianta o sindicato me dar balinha doce, dizendo que aquela situação. A instituição apenas demonstrou respeito por sua colocação, respeito esse que se encerra por aqui, pois o tratamento respeitoso deveria ser mútuo. O senhor deveria ter aproveitado os seus 8 anos no comando de técnico da seleção brasileira e ter lutado ou convencido a Confederação Brasileira de Futebol a mudar o calendário. Não recordamos de nenhuma atitude da sua parte nesse sentido, em razão de defender jogadores, pois provavelmente não era conveniente para você tratar desse assunto. Meu amigo, o Tite era técnico da seleção. Ele poderia, quem sabe, em entrevistas coletivas, ser duro em relação a isso, fazer uma pressão, mas não ia mudar nada. Porque quem manda é o diretor de competições da CBF, é o presidente da CBF. Quem elege o presidente da CBF, quem elege são as federações. É a FERJ, é a Federação do Futebol Baiano, é a Federação do Futebol do Rio Grande do Sul. O Tite, por mais que ele colocasse pressão, isso é uma questão, um problema muito maior. É lógico que ele é conveniente, foi conveniente, e na época de seleção não falava, convocava jogador e não estava nem aí mesmo, é lógico. Mas ele não ia conseguir mudar isso. O senhor, quando ganhou o Campeonato Brasileiro com o Corinthians, o calendário era exatamente o mesmo.
Mas, agora que suas opções não estão levando o seu clube a uma liderança segura, o argumento é conveniente. Sugerimos ao senhor que convença os dirigentes do seu clube a não disputar tantas competições que isso. E, por consequência, aceitar negociar valores menores com as empresas que compram as transmissões das competições. Mas o problema é o Carioca. Agora o Flamengo tem que sair da Copa do Brasil, agora o Flamengo tem que sair do Brasileiro, o Flamengo tem que deixar a Libertadores disputar só o Brasileiro. O problema é o Carioca, que toma 4 meses do ano. Por isso que o calendário fica essa loucura. Porque tem que terminar tudo até dezembro. Até o dia 10 de dezembro, dia 6 de dezembro, dia 5 de dezembro. Aí fica essa loucura. E ainda tem data FIFA no meio. Ainda teve uma Copa América no meio. Que o senhor, dentro da sua sabedoria, encontre uma forma de encaixar tantos jogos com intervalo de 72 horas. Principalmente no segundo semestre, que mistura Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Que o senhor vá à Conmebol e os obrigue a mudar o calendário deles, pois este é o gargalo. Não é! Não é a Conmebol. Você não vê nada eles citando o campeonato estadual. Aí é conveniente para vocês também, né? Não cita em nenhum momento estadual. Eles vão na Libertadores, vocês estão loucos. Que o senhor explique aos seus atletas que, devido aos seus incômodos e falta de capacidade para lhes dar uma consistência de jogo... Falta de capacidade? Você não tá vendo todo mundo saindo estourado, lesionado? Lesão na parte posterior da coisa, você não tá vendo isso? Estourando ligamento, estourando tendão de Aquiles? É falta de capacidade? E a falta de capacidade para lhes dar uma consistência de jogo que eles, atletas, terão que renegociar seus contratos com valores muito menores, já que, por motivo óbvio, as televisões diminuirão drasticamente os valores negociados e investidos e, por consequência, devido à menor exposição, os patrocínios serão reduzidos. Cara, que isso, cara? O cara saiu escrevendo qualquer coisa. Que o senhor, com seu prestígio, lidere o movimento junto aos treinadores e atletas pela paralisação do campeonato e nós estaremos juntos nessa briga. O senhor trabalha em um dos maiores clubes do mundo com uma estrutura extraordinária, com um elenco numeroso formado por jogadores fantásticos e mesmo assim não encontra soluções internas para evitar lesões, desgaste e um bom rendimento técnico. Que fique bem claro, o sindicato nunca foi a favor de jogos abaixo de 78 horas, mas devido ao excesso de competições e necessidade permanente dos clubes de jogarem mais vezes para melhorar suas receitas, fizemos um acordo que definiu que o atleta não pode jogar com intervalo menor de 66 horas. O clube, se assim quiser, pode jogar todos os dias. Senhor Tite, não tente colocar o sindicato como vilão de um problema. Haja, atue, lidere, aí bota exclamação, haja, atue, lidere. Se quiser, sem palavras ao vento, de fato, paralisar o campeonato, conte conosco. Cara, que nota lamentável do Sindicato dos Atletas. Quem, na realidade, deveria defender tá atacando. É um negócio que não dá para entender, né? Mas, enfim, né? Eu acho, sinceramente, a minha opinião é que essa questão do Flamengo, o ponto número 1 é o calendário inchado por conta do estadual. Em nenhum momento o sindicato cita. Ele cita até Conmebol, mas não cita o campeonato estadual. Mas beleza. O ponto 2, eu acho que o Flamengo, eu já venho falando isso desde lá de trás, dá uma importância que a Copa do Brasil não tem. Não tem. Pá, mas dá o dinheiro, mas dá... Não tem essa importância. O Flamengo só botou força máxima em campo porque o adversário jogou da forma que jogou, inclusive melhor do que contra o Bolívar, contra uma equipe melhor, porque era o Palmeiras. Flamengo tivesse pego um CRB, Flamengo tivesse pego um Juventude, Flamengo tivesse pego qualquer outro time, a não ser Palmeiras, Galo, enfim, esses aí que vocês sabem, teria colocado um time diferente. Mas não. É o Palmeiras, não pode ser eliminado o Palmeiras, porque se for eliminado o Palmeiras, vai dar ruim. Eu não tô dizendo que tinha que ser eliminado o Palmeiras, mas o Flamengo tá pagando a conta agora. Tá pagando a conta. Tá pagando a conta, vai ter que poupar contra o Botafogo. Vai ter que tirar jogador contra o Botafogo. E aí tem Botafogo, porque aí depois tem Bolívar, aí depois tem Red Bull Bragantino, que é um time que marca uma pressão absurda,
É intenso, jogador jovem no Maracanã. Depois tem quarta de final da Copa do Brasil, que nós não sabemos o adversário ainda. Dizem por aí que na segunda-feira vai ter o sorteio. E depois tem o Corinthians fora, no dia 1º. Até o mês que vem tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos, praticamente. E o Flamengo tem que ganhar tudo. Tem que ganhar tudo. Por quê? Porque não prioriza a situação com um elenco ruim. Corrigindo, não é um elenco ruim, mas um elenco curto. É um elenco que não foi reforçado durante a temporada, gente. Mas vamos avançando, né? Apesar da desvantagem de 2 gols, o técnico argentino Flávio Robato, do Bolívar, comentou que o resultado não foi catastrófico e que tem possibilidade de virar em La Paz. Bom, possibilidade de virar tem, é só o Flamengo, né, dar a famosa flamengada, colar as placas, os caras vão começar acelerando o jogo, vão começar marcando pressão para cima da equipe do Flamengo, vai ser uma situação realmente bem delicada, né? 1-0 seria pavoroso, 2-0 dá uma segurança maior, mas também não garante nada. Não garante absolutamente nada. Que o Flamengo lá pelo menos empate o primeiro tempo. Se empatar o primeiro e o segundo, eles vão largar de vez o time pra cima do Flamengo, e aí o Flamengo tem que achar um gol. Se o Flamengo acha um gol, já deixa a parada ali mais tranquila. Caixa alega perda de mais de 1 bi com desapropriação do terreno do estádio do Flamengo. O clube assina hoje, o Flamengo assinou hoje a promessa de compra e venda com a prefeitura. Perícia, né? A Caixa entrou na justiça pedindo para reaver o valor. Essa perícia para valor real e final do terreno já foi feito, mas ainda não possui o resultado, né? O engenheiro foi lá, decretado pela juíza, vê o terreno, vê o valor certinho, bonitinho, para que tenha uma contraproposta aí, né, dessa situação. Não é bem contraproposta, né? O Flamengo já até se calçou com a questão da XP, já foi votado no Conselho Deliberativo, né? O Flamengo vai recebendo mais 40, 50 milhões para pagar esse valor, para que não haja ali uma batalha jurídica e o Flamengo não consiga ali assumir de vez o terreno do gasômetro, beleza? Irmão de Carlos Alcaraz está torcendo demais para ele assinar com o Flamengo. Através das redes sociais, Brian Alcaraz publicou uma foto assistindo a partida do Flamengo contra o Bolívar ontem. E em seguida, ele compartilhou uma notícia da TIC Sports, portal argentino de notícias esportivas, que estava escrito: Flamengo pensa em Carlos Alcaraz tras o passo por Juventus. E ele escreve: Claro Turi, né? Falando aí sobre o irmão dele, né? E torcendo para que o irmão dele feche o contrato com o Flamengo, né? Vamos ver como é que tá essa situação. O Southampton pediu mais dinheiro, pediu jogadores jovens do Flamengo, pediu o Vitor Hugo, pediu o Iago, pede um monte de coisa, mas não libera o jogador. Formação trazida ontem pelo Flazoeiro, e o Vene confirma: Flamengo tem sim, de fato, interesse na contratação do lateral direito Cedric Soares, o português, com passagens pela seleção portuguesa. Conversas estão em andamento, mas ainda no estágio inicial. Vai lembrar que o lateral direito está sem contrato, ou seja, está livre no mercado e seria uma das reposições, um dos substitutos aí para o lugar do Wesley. Venda de Fabrício Bruno encaminhada com os seguintes valores para o Rennes da França: 12 milhões e meio de euros de maneira fixa, mais 1,5 milhão de euros em metas. O time francês está finalizando a venda do zagueiro belga Arthur Théaté para o Eintracht Frankfurt por 16 milhões de euros para concretizar a compra do defensor junto ao Flamengo. O contrato de Fabrício Bruno com o Rennes será de 4 anos e a tendência é que a despedida seja contra o Bolívar na altitude no dia 22. Uma outra venda encaminhada é venda de Wesley para a equipe da Atalanta fechada, com os seguintes valores e formas de pagamento: 16 milhões de euros de maneira fixo e sendo pago em 3 parcelas. 6 milhões de euros à vista até 5 dias após a assinatura, 4 milhões de euros até o dia 30 de outubro de 2024 e 6 milhões de euros até o dia 31 de agosto de 2026.
4 milhões de euros em bônus com as seguintes metas: 1 milhão de euros quando completar 20 jogos, 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título pela Atalanta, 1 milhão de euros com a classificação à Europa League, mais 1 milhão de euros se chegar aos oitavas da Europa League. O Flamengo pode chegar a fazer 20 milhões de euros se bater tudo com essa situação da venda do Wesley. São 18 milhões de euros fixos e 2 milhões de euros em metas, galera. Vamos ver aí como vai ficar essa situação, tá? Aliás, já está concretizada a venda desses 2 jogadores aí. Flamengo busca reforçar o elenco e pretende contratar pelo menos 4 jogadores nessa janela de transferências. Como o mercado encerra no dia 2 de setembro, a diretoria corre contra o tempo para fechar contratações segundo o Vene Casagrande. Então o Flamengo busca e pretende contratar 4 jogadores nessa janela de transferência, o quarteto mágico aí para salvar a temporada do Flamengo, que tá lesionando, tá quebrando todo mundo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações brunegras.